Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Bem, a nossa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre ética e moral. Qual seria a diferença entre elas? Você sabe o que é a ética, você lembra? E a moral? O que seria a moral? Então vamos descobrir junto comigo na nossa aula de hoje. Vamos lá. Bem, pessoal, tratar desse assunto, nós já sabemos que é bastante interessante, tá? E para início, da nossa conversa, nós vamos ver o artigo, tá? Um artigo, o que é ética e o que é moral, que está disponível nesse site aí, que vocês podem depois pesquisar. E ele vai conceituar esses dois termos, tanto ética quanto esse conceito de moral. Num contexto filosófico, ética e moral possuem diferentes significados, tá? A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade, enquanto a moral são os costumes, as regras, os tabus, as convenções estabelecidas por cada sociedade. Então, de acordo com a leitura, certo, desse artigo, a ética ela vai se fundamentar naqueles valores morais, numa questão do comportamento, vai nos orientar em relação ao nosso comportamento. Já a moral será os costumes, tá certo? Aí vem sempre os questionamentos, O que é o certo e o que seria o errado, o que eu posso fazer e o que eu não devo fazer. Esse trecho do artigo, pessoal, vai explicar que há uma diferença entre esses dois conceitos, tá? Então, por meio dele, nós podemos concluir que a ética lembra valores e a moral vai lembrar costumes. Por isso que nós sempre abordamos e falamos a questão da ética, atitudes éticas, Se a pessoa está agindo eticamente, se aquela atitude é antiética, porque a ética ela vai lembrar os valores, tá certo? Conhecer a origem dessas palavras de grande importância para a sociedade se faz necessário nesse momento. Vamos ver aí o que o artigo vai nos dizer, porque que é tão importante e necessário conhecer a origem dessas palavras. Vamos lá. Ética é um conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral, Então, a ética ele vai dizer que é um conjunto de conhecimentos extraídos do comportamento humano. A forma como nós nos comportamos, tá? A forma como nós agimos, aí vai dizer se nós somos uma pessoa ética ou não. Subtende-se que a ética é um fruto do estudo do comportamento das pessoas, ou seja, como elas se comportam. Em determinadas situações, como eu vou agir, se em determinadas situações, tá? Eu vou falar a verdade ou vou mentir, como eu vou me comportar diante as situações, tá? Perante as pessoas e a sociedade. Moral, pessoal, é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado, o bom ou mal. Aí já entra a questão da moral. Vocês viram que a ética, ela vai nos direcionar um comportamento e a moral é o que vai dizer o que seria o certo ou errado. Por exemplo,
dentro da moral, né? Pegar algo de alguém, tá? Algo que não é meu, tá certo? É certo ou é errado? Aí entra a questão da moral, tá bom? A moral representa as ações do nosso cotidiano, o que fazemos e consideramos como atitudes corretas. Por isso que dentro da moral vem sempre o questionamento do certo e do errado, do que eu posso, do que eu não posso. E esses questionamentos estão relacionados à moral, tá certo? No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando seu caráter, o altruísmo, as virtudes, por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Então, dentro desse sentido prático, a finalidade dela é justamente isso, né? É construir as bases. O que seria isso? A moral que vai determinar justamente o nosso caráter, tá certo? Que tipo de virtudes nós estamos desenvolvendo em nós, tá? Dentro das nossas decisões. Ética e moral são fundamentais para nortear o comportamento das pessoas perante a sociedade, pois elas facilitam a convivência. Vocês concordam com isso? Sim. A ética e a moral são fundamentais. A ética dentro dos valores, a moral dentro do meu comportamento, a forma como eu vou agir diante dos problemas, diante de uma tomada de decisão, tá certo? Em que eu vou estar pautada, na verdade ou na mentira, o que é o certo e o que é o errado, dentro da questão das escolhas. E isso vai nos facilitar uma boa convivência, porque uma pessoa ética, uma pessoa que tem moral, né, que tem virtude, valores, tá? Que não anda fingindo as regras, que sempre se preocupa, né, em fazer algo para o bem, tá certo? Isso facilita a convivência harmoniosa, porque convivemos com pessoas e nós precisamos ter atitudes éticas, valores, né? Ter o nosso comportamento pautado dentro desta moral. A ética, pessoal, faz as seguintes perguntas, vejam aí. Isso é correto? Isso é a ética, tá? Será que isso é justo? Esta prática está de acordo com o bem comum? Dizemos então que essa pessoa é ética, pois tem caráter e boa índole. Por quê? Quando você se interroga em determinadas atitudes, se isso é correto, você quer agir eticamente, né? Quando você pergunta, será que isso é justo? Aí vem a questão da ética, não é? Porque a ética ela sempre está se perguntando, porque ela está absorvendo os valores, tá? Será que essa prática está de acordo? Aí vem outro questionamento dentro da ética. Quando nós pautamos as nossas decisões e fazemos esses seguintes questionamentos e nos preocupamos do que é justo, do que é correto, se essa prática está de acordo com o bem comum para todos, porque nós vivemos em sociedade, convivemos com pessoas. Então, isso é sinal que nós temos um caráter e uma índole, né, de uma pessoa boa, de uma pessoa ética, tá certo? No terreno da moral, estão as noções de justiça, ação, a intenção, a responsabilidade, o respeito, limites, dever e punição. Isso tudo entra na questão da moral. A moral tem tudo a ver com a questão do exercício do direito de um até o limite de quem não viola os direitos do outro. Então, dentro da moral, nós precisamos nos preocupar com o limite, até onde eu posso ir, para não invadir o espaço do outro. Aí a gente tem que agir dentro da moral com responsabilidade. Precisamos respeitar os limites, né? Precisamos agir com justiça, tá certo? Porque aí vai entrar justamente na questão, né, da moral, tá? São noções que nós precisamos ter, tá certo?
Aí, problemas morais e problemas éticos. Em nossas relações cotidianas, estamos sempre diante de problemas, não é? Aí a gente vai se perguntar: devo sempre dizer a verdade ou existem ocasiões em que eu posso mentir? O que é que vocês acham? Que existem ocasiões em que nós podemos mentir ou precisamos sempre falar a verdade? Eu costumo sempre dizer que a verdade ela precisa prevalecer. Nós precisamos aprender a arcar com as consequências dos nossos atos, independente de qualquer coisa. A mentira ela só prevalece enquanto a verdade ela não chega. Será que é correto tomar tal atitude? Aí a gente fica, se questionando com esses problemas morais, problemas éticos, Devo ajudar um amigo em perigo, mesmo correndo risco de vida? E aí? Isso muito acontece com a gente, esses questionamentos. Existe alguma ocasião em que seria correto atravessar um sinal de trânsito vermelho? Vocês acham que teria alguma ocasião, situação? Digamos que alguém está conduzindo ali um paciente, no carro, uma pessoa passando mal, digamos assim, e ali avança o sinal vermelho, tá? Naquela ocasião, seria correto ela fazer isso ou não? Então, entra muito esses questionamentos dentro da ética e da moral, tá certo? Problemas morais e problemas éticos, que já vai ser diferente. Os soldados que matam numa guerra podem ser moralmente condenados por seus crimes ou estão apenas cumprindo ordens? São soldados, que estão indo para uma guerra porque fazem parte, do exército, tá? Se alistaram e ali eles precisam comparecer a uma guerra. Só que naquele meio daquela guerra mata-se muitas pessoas. Eles vão ser punidos pelos seus crimes porque eles estão ali cumprindo ordens. O que é que vocês acham? Ética versus moral, que a nossa aula hoje é sobre isso. A ética ela é o princípio, a moral é a conduta. A ética é permanente, a moral é temporal. A ética é universal, A moral é cultura. Ética é regra, moral é a conduta da regra. Ética é a teoria e a moral é a prática, olha aí. Então, a ética está lá na teoria, o que é ético. Aí, na hora de colocar em prática, vem a moral, se realmente eu sou ético ou não. A pessoa não nasce ética, tá? Sua estruturação ética vai ocorrendo juntamente com seu desenvolvimento. A humanização, a socialização constrói a ética individual. Dentro do nosso desenvolvimento, da nossa socialização, aí vai existir o que nós chamamos de ética individual. Ninguém nasce ético. Então, essa ética, tá? Ela vai se desenvolver dentro da questão da nossa socialização, ela vai ser construída, tá? Individualmente, de acordo com o que nós vamos nos desenvolvendo diante as pessoas. Porque eu não já nasço ética, não. Tá certo? É uma construção. Não é assim? Então, nós precisamos realmente, digamos assim, prestar bastante atenção, quando se trata em relação à ética e à questão da moral, em relação a comportamento, tá? Que tipos de atitudes é correta? Que tipo de ação eu posso tomar? Será que em determinadas, digamos assim, situações, eu estou agindo eticamente? Tá? Se aqueles valores, porque eu já falei aqui que a pessoa não nasce ética, a gente vai construindo, através da nossa socialização, esses conceitos de ética, esses conceitos de moral. Tá certo? Então, professora, a senhora quer dizer que muitas pessoas que não têm ética, tá? É porque elas aprenderam no meio em que elas estão convivendo? Bem, pessoal, muitas vezes nós somos criados em uma família que tem uma moral, que tem uma conduta totalmente ética, Que fala sempre a verdade, que ensina a criança a não pegar naquilo que é do outro, tá? Sempre diz o que é o certo, o que é o errado.
Aí, desde pequeno, a criança já vai, digamos assim, absorvendo aqueles conceitos do certo e do errado, tá? Do que poderia e do que não poderia. Aí ela vai construir, tá? Um pensamento ético. Aí vem a questão, porque eu já falei que a ética, né, é como se fosse a teoria, já a moral é a prática. Aí vai chegar determinado tempo e situações que nós precisamos colocar ela em prática, essa ética em prática. Vocês estão entendendo? Então, isso tudo é construído desde lá da infância, quando a família, né, sinaliza para a criança, desde muito cedo, o que é o certo e o que é o errado. Aí a criança vai crescer, vai se desenvolver, tá? Vai se socializar com outras pessoas dentro de uma ética e de uma conduta moral. Vocês estão entendendo? Então, por isso que é muito importante, né, o meio a qual nós estamos inseridos. Mas isso também não quer dizer, tá, que aquele meio, tá certo? Porque muitas vezes nós podemos conviver com pessoas que não têm moral, com pessoas que não são éticas, que não se preocupam com o que é o certo e o que é o errado. Isso não quer dizer que eu também seja obrigada a agir da mesma forma. Existe a pessoa querer fazer a diferença, tá? Você pode sim, nós observamos muitos exemplos, né? Porque se nós dissermos isso, nós estamos determinando que o meio, ele vai ser o condutor, né? E se nós dissermos isso, aí a gente pode estar levando também para outro sentido, que todo mundo que mora na favela é marginal. Tá entendendo, pessoal? Quer dizer que filho de pessoas que traficam, o filho vai ser também traficante? Não, tá? Não é porque, digamos, que ele está dentro de uma sociedade ou no meio de uma família, digamos assim, que não tem uma moral, não age com atitudes éticas, que ele não venha a ser ético. É como eu já falei, tá? Precisa fazer a diferença em meio à sociedade. Ser diferente, querer ser diferente e agir diferente. Dentro da ética e dentro da moral, tá certo? Porque como nós já abordamos, eu vou voltar um pouquinho aqui para lembrar aqui a vocês o que nós vimos, ó, em questão da ética e da moral, né? Que a ética, ela é o princípio de tudo, tá? Já a moral é ela que vai nos conduzir às nossas ações. Enquanto a ética está dentro da regra, a moral já é a própria regra. Vocês estão entendendo? Enquanto a ética ela é universal, a moral já está na cultura, no desenvolvimento, certo? Então, por isso que a gente diz que a ética ela é o princípio, porque tudo vai iniciar pela moral? Não, tudo vai iniciar pela ética, tá? E é a moral que vai nos conduzir a determinados comportamentos. Deu para vocês entender a diferença do que seria ética e do que seria moral? Porque sempre é importante nós sabermos diferenciar atitudes éticas de moral, valores, não é assim? E o que vai nos conduzir eticamente é a moral, porque ela é a prática. A ética vai ser a nossa teoria. Eu sei que não devo, que não posso, que não é ético, né? Enganar, mentir, tá? Aí dentro da moral, ela vai me conduzir a essa prática de não mentir, de não enganar. Aí eu vou para a prática. Deu para vocês compreender, né? Essa diferença. A ética, ela é universal, tá? A moral nós já abordamos aqui, que é a questão cultural. Por isso que muitas vezes nós escutamos, né? Algumas pessoas falam assim, fulano é tão ético, tem uma conduta moral, né? Exemplar. Por quê? Porque a ética está conduzindo a ele a uma prática de valor, entendeu? A ética que ele internalizou, digamos assim, aprendeu, né, do que seria o certo e o errado na hora de agir das suas ações, ele está colocando agora em prática. Deu para vocês observarem a diferença?
né? Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá? É importante buscar mais conhecimento sobre esse assunto, sobre a ética e a moral, tá? Alguma dúvida, vocês podem estar tirando a dúvida lá no tópico Tira Dúvida, né, do Classroom. Estarei à disposição para alguns esclarecimentos de dúvida de vocês, tá certo? Que vocês possam ler mais sobre esse assunto, buscar mais entendimento. E nas nossas aulas ao vivo, quem quiser fazer algum questionamento em relação à ética e à moral, tá certo? Pode ter certeza que nós estaremos lá para tirar as dúvidas de vocês, ok? Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.